Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiência de quase morte. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder novos conteúdos. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora vamos escutar o testemunho. Aos 4 anos, pouco antes de completar 5 anos, caí de cabeça de uma altura de 8 a 9 metros dentro de um silo no chão, em uma plataforma de concreto. Eu vi a parede de terra passar devagar enquanto eu caía. Meu irmão mais velho, que estava cuidando de mim, correu imediatamente em minha direção. Minha mãe, que estava um pouco mais longe, gritava: "Não o toque!" Entrei em pânico quando percebi que tinha morrido e estava cercado por calor enquanto era levado por uma luz dourada brilhante. Fui então conduzido por um homem que segurava minha mão esquerda com força, e mais tarde entendi que era Jesus. Embora ele não se parecesse com as imagens com aquelas que eu estava familiarizado, eu estava confuso e assustado enquanto eu alternava meu olhar entre Jesus e meu corpo sem vida, ainda no fundo do silo. À medida que caminhávamos, uma multidão de pessoas me cercava e o número continuava aumentando. Comecei a me concentrar em Jesus para evitar olhar para a multidão em crescimento. Ele explicou que as almas que estavam esperando por mim eram almas terrenas para ajudar almas terrenas perdidas. Jesus revelou quem me escolheu e disse: "Você estava lá no começo." Foi-me mostrada uma visão de mim mesmo em outro lugar e tempo, caminhando entre pessoas que pareciam sem cor. Conforme eu continuava a caminhar com Jesus, as pessoas sem cor começaram a mudar e se transformar de cinza para tom de cores variadas. Um coletivo ou mais de indivíduos desconhecidos formou uma formação em V, e ao redor deles estava a mesma luz dourada como antes quando eu deixei meu corpo. Eles começaram a se mover pela multidão, dividindo a massa de pessoas enquanto caminhavam. Jesus me levou ao lugar onde eu pude me dirigir ao meu conselho de anciões. O conselho de anciões era composto por 11 membros que ficavam uniformemente ao redor de um círculo de pequenas pedras que pareciam ter de 8 a 10 metros de diâmetro. Cada ancião usava uma túnica branca e ostentava um pingente que exibia uma medalha com 2 círculos. Jesus me colocou no centro do círculo interno. Um homem alto da fila externa se aproximou de mim e me mostrou como mover minhas mãos. Seu nome era Taos, e enquanto ele continuava a mover seus braços, ele começou a brilhar. Seu rosto se transformou em uma luz branca e brilhante. Os outros estavam zumbindo, e uma energia luminosa me atingiu de cima, sacudindo todo o meu corpo. Apesar do meu medo da experiência com o conselho de todas aquelas pessoas, Jesus me disse: "Você pode fazer isso." Acordei então com meus pais na sala de tratamento do médico e não havia ferimentos visíveis na minha cabeça, embora eu me sentisse muito exausto. O médico parecia Taos. Lembrei de ter olhado para mim mesmo no silo e na viagem de carro até o consultório médico, então não sei se morri 2 vezes ou apenas uma vez. Isso encerra a primeira experiência. Vamos para a nossa segunda experiência. Isso aconteceu há mais de 35 anos. Eu nunca contei para ninguém, mas sentia hoje a necessidade de compartilhar minha experiência. Eu havia usado nitrogênio no consultório dentário provavelmente cerca de 50 vezes no passado ao longo de um período de 25 anos até chegar aos 30. Eu tenho dentes sensíveis e usei gás nitroso para todos os tratamentos dentários, incluindo limpezas. Desta vez, durante uma limpeza, assim que o nitroso começou, alguém me levou para outro reino. Tudo era lindo e havia cheiros e sons intensos. Essa experiência era mais real do que a vida real. A música era linda e me explicaram que tudo tem um propósito e é planejado e intencional. Isso me mostrou que tudo se encaixa e é perfeito. No final da jornada, havia um saxofone tocando ao vivo ao lado do meu ouvido direito. Era como se alguém estivesse ao lado da cadeira dental tocando. Acho que era um saxofone tenor.
Eu toco sax e conheço o som de um saxofone real tocando, em uma oposição a uma gravação de um saxofone. Eu acordei lá com lágrimas correndo pelo meu rosto. Eu estava chorando porque o que vi era muito bonito e maravilhoso. A dentista ficou chateada porque achou que eu estava me machucando durante a limpeza e por isso eu estava chorando. Depois dessa experiência, eu tentei ter a mesma experiência novamente usando o nitroso na cadeira do dentista, mas nunca aconteceu de novo. As futuras experiências com o nitroso foram apenas experiências normais com gás nitroso. Isso aconteceu há quase 40 anos e lembro-me vivamente disso hoje. Sinto que algo me mostrou um vislumbre da vida após a morte, para que eu soubesse o que me esperava. Eu nunca contei essa história para ninguém, mas senti hoje a vontade de compartilhá-la. Vamos agora para a última experiência do vídeo. Em 4 de agosto de 2022, às 4 horas da manhã, eu sofri um grave acidente de carro em um cruzamento. Eu estava parado no sinal vermelho. Quando ficou verde, eu acelerei e comecei a avançar. E tal aconteceu um impacto. Não senti nenhuma dor ou algo assim. Num piscar de olhos, eu estava fora da terra. Era eu sem meu corpo. Era uma sensação extraordinária de liberdade e alegria. Tudo ao meu redor estava escuro, exceto a terra. Eu conseguia ver sem olhos e pensar sem cérebro. Eu era pura energia. Eu podia me mover apenas com a intenção. Eu estava me movendo facilmente e rápido. Eu estava olhando para a terra. Ela não tinha mais interesse para mim. A terra não era como vemos agora. Ela não era circular, mas oval. Eu vi o mundo inteiro como luzes amarelas ou douradas, em movimento e conectada uma às outras, exceto por algumas energias escuras misturadas, muito escuras no centro e mais claras em suas periferias, de tamanho totalmente diferentes. Elas não estavam conectadas às outras, mas eram mais importantes e poderosas. Eu estava animado para ir mais longe, para além da Terra, porque eu sabia que havia uma multidão de seres vivos ou um movimento além de um certo ponto que eu estava perto. Eu olhei para trás, para a Terra pela última vez antes de seguir em frente e pensei, qual é o ponto? Estava animado para seguir em frente e ir além desse ponto. Uma mensagem veio em minha mente. Eu posso ouvir as almas sofrendo na terra e preciso intervir por elas, para protegê-las. Então eu acordei na ambulância com o médico me dizendo perguntas como qual era o meu nome, para onde eu ia, etc, etc. Eu perdi a memória por um longo tempo. Isso encerra as experiências de hoje. O que todos acharam? Vocês acham que a pessoa na primeira experiência morreu 1 ou 2 vezes? Vocês acham que elas foram capazes de ver o Conselho de Anciões? E quanto às outras experiências? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.